Bem-vindos ao canal Café com Livros. Meu nome é Luiz e hoje vou falar sobre o livro Senhor das Moscas. Esse livro é do William Golding, um livro muito premiado. E ele teve assim um momento em que ele foi muito lido no início dos anos 2000, porque tinha uma série bastante popular na época, chamada Lost, e ele é citado nessa série. Com isso ele adquiriu assim uma vendagem maior nesse período. Do que fala esse livro? Esse livro fala desse desastre, como eu falei para vocês, um avião cai numa ilha, só os garotos que estavam nesse avião sobrevivem, é um período assim, no finalzinho da Segunda Guerra Mundial, e esses garotos, logo no início, eles começam a se organizar para sobreviver nessa ilha, né? Formam-se lideranças acabam por se distinguir dentro desse grupo de garotos. Tem dois líderes bastante destacados aqui, que é o Jack e o Ralph. O Jack tinha um personagem nessa série também que chamava Jack, então reforçou um pouco mais ainda o interesse pelo livro. E aí eles vão, aos poucos, esses grupos vão ficando bem caracterizados, um grupo mais vinculado à construção de abrigos, à construção de uma sinalização para que alguém pudesse encontrá-los na ilha, e o outro grupo fica ligado à caça. Tinha porcos nessa ilha e eles começam a caçar esses porcos para alimentar os garotos. E aí começa a acontecer uma separação entre o grupo. O grupo começa a se separar, começa a surgir uma rivalidade entre os dois líderes, entre os dois garotos que lideram os grupos diferentes. E a violência ela vai crescendo devagar dentro dessa situação. Começam a surgir rituais de caçada, começa a surgir muito claramente garotos que gostam da violência, a violência vai despertando neles uma emoção muito exaltada e eles começam a gostar disso. Inclusive, eles deixam até de se preocupar de serem encontrados e voltar para casa em função do que eles estão vivendo ali. Bem, isso é a história, basicamente a história. Só que um livro, quando ele se torna, de certa maneira, um clássico, uma referência, uma literatura mais sofisticada, ele também passa uma mensagem do autor, ele transmite uma ideia do autor, ele transmite crenças do autor. Então essa história que ele conta aqui, na verdade, ele quer discutir, ele quer apresentar um argumento para dizer o seguinte: olha, as pessoas dizem, principalmente desde Rousseau, né, que é a sociedade que corrompe o homem, que as crianças são puras, que elas seriam pessoas puras, sem maldade, incapazes de fazer o mal. E o primeiro argumento que ele desmonta aqui é esse: você deixar crianças isoladas, crescendo sozinhas, elas vão praticar o mal, talvez até mais mal do que se elas estivessem acompanhadas. Então essa ideia de que uma sociedade sem adultos, governada por crianças, seria uma sociedade pura e bondosa, para ele é uma ilusão, isso não existe. As crianças cometeriam mal tanto quanto qualquer adulto, né? Outra questão que ele aborda aqui é o seguinte: tem uma luta entre o bem e o mal, mas essa luta entre o bem e o mal ela acontece dentro do homem, ela não é um fator apenas social. A natureza do homem, segundo o autor, né, a natureza do ser humano, ela tem um potencial para maldade muito grande. Dentro de cada ser humano existe uma luta entre o bem e o mal, entre fazer o bem e fazer o mal. E ele é até, de certa maneira, pessimista. Ele é uma pessoa bastante pessimista. Ele vê o mal vencendo muitas vezes. Até porque ele tinha sido um combatente da Segunda Guerra Mundial. Esse escritor ele combateu na Segunda Guerra Mundial, então estava assim, bastante desiludido com a natureza humana. Ele viu muito mal, ele viveu um momento de muita maldade no mundo. E isso fez com que ele tivesse uma visão bastante pessimista. Mas enfim, o que ele vai dizer aqui basicamente com essa pequena história? Que o mal é algo que está dentro do homem, assim como o bem, né? E que na verdade, independente do regime, independente da sociedade, o homem já traz essa luta dentro dele e que muitas vezes, infelizmente, o mal prevalece, né? Independente da sociedade corromper o homem. Segundo ele, não é a sociedade que corrompe o homem. O homem já traz essa semente de corrupção dentro dele, essa semente de maldade dentro dele, desde criança. Enfim, a obra é isso, vale a pena ler, é uma obra pequena, não é uma leitura muito grande, então
Eu recomendo para vocês. Um abraço a todos e até o próximo vídeo.